Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos uma história fascinante para compartilhar com vocês, a majestosa e enigmática trajetória de Piotr Nikolaevich Rasputin, mais conhecido como Colossus. Acompanhe-nos enquanto exploramos como um humilde jovem de uma fazenda na Rússia se tornou um dos mais poderosos e dedicados membros dos X-Men no universo Marvel. Desde suas origens simples e seu profundo senso de responsabilidade até seu inabalável compromisso com sua equipe e sua família, descubram por que este gigante de aço continua cativando fãs ao redor do mundo. Dos campos rurais da Rússia ao mundo mutante dos X-Men, a história de Colossus é um lembrete do poder da força, tanto física quanto emocional, e do sacrifício pelo bem maior. Não percam! Aço, coragem e coração. Essas três palavras definem perfeitamente um dos X-Men mais poderosos e subestimados de todos os tempos. Bem-vindos a mais um episódio da nossa série sobre os super-heróis da Marvel, onde hoje mergulharemos na fascinante história de Piotr Rasputin, conhecido como Colossus. Este gigante russo de coração nobre tem cativado fãs desde sua primeira aparição em 1975, mas muitos ainda não conhecem a profundidade e complexidade que se escondem por trás daquela reluzente armadura metálica. Nas próximas horas, vamos desvendar os segredos, as batalhas e os momentos definidores na jornada deste herói extraordinário que representou uma revolução na formação dos novos X-Men. Imagine um homem capaz de transformar sua pele em aço orgânico impenetrável, aumentando sua força para níveis sobre-humanos. Um gigante de metal que, apesar de sua aparência intimidadora, carrega consigo a alma sensível de um artista. Colossus é o perfeito exemplo do contraste entre poder bruto e gentileza. Um guerreiro invencível em batalha, mas um homem repleto de compaixão fora dela. Nascido nas terras geladas da Sibéria soviética, Piotr cresceu como um simples fazendeiro até que um acontecimento mudou sua vida para sempre, revelando seu potencial mutante e o colocando no caminho do professor Charles Xavier. Desde então, ele se tornou não apenas um pilar físico dos X-Men, mas também seu coração moral, demonstrando lealdade inabalável mesmo nas circunstâncias mais adversas. Suas relações com Kitty Pryde, Wolverine e sua adorada irmã Illyana moldaram não apenas sua história pessoal, mas a própria narrativa dos mutantes da Marvel ao longo dos anos. Ao explorarmos a evolução deste personagem icônico, descobriremos como Colossus transcendeu as barreiras culturais da Guerra Fria para se tornar um símbolo universal de força, sacrifício e humanidade. Seus poderes de transformação metálica são impressionantes, mas é sua jornada interna, do camponês idealista ao herói complexo que enfrenta dilemas morais, que o torna verdadeiramente fascinante. Colossus representa o melhor e mais puro ideal dos X-Men, usar dons extraordinários para proteger um mundo que teme e odeia aqueles que são diferentes. Ao longo deste vídeo, vamos explorar como este jovem camponês russo se tornou um dos membros mais leais dos X-Men, suas batalhas mais emblemáticas, seus relacionamentos mais profundos e o legado que construiu ao longo de décadas de histórias nos quadrinhos, desenhos animados e filmes. Preparem-se para conhecer não apenas o Homem de Aço, mas também o homem por trás do metal. Este é Colossus, o coração de aço dos X-Men. Nossa história começa nas vastas terras agrícolas da antiga União Soviética, mais especificamente na fazenda coletiva de Uzhordinsky, na Sibéria. Foi lá que, em 1975, Piotr Peter Nikolaevich Rasputin foi introduzido ao mundo dos quadrinhos na edição Giant Size X-Men #1, pelas mãos dos lendários Len Wein e Dave Cockrum. Nascido em uma família humilde de agricultores, o jovem Piotr cresceu trabalhando na terra, desenvolvendo tanto sua força física quanto seus valores morais. Na simplicidade da vida rural siberiana, ele aprendeu sobre honra, trabalho duro e responsabilidade, princípios que carregaria consigo mesmo quando seu destino levasse para muito longe de casa. O despertar dos poderes mutantes de Piotr ocorreu durante um incidente dramático que revelou seu verdadeiro potencial. Sua irmã mais nova, Illyana, estava brincando quando um trator descontrolado avançou em sua direção. Sem pensar duas vezes, o jovem Piotr correu para salvá-la e, no momento de extrema tensão, seu corpo se transformou completamente em aço orgânico, permitindo que ele detivesse o trator com as próprias mãos, salvando a vida de sua adorada irmã. Este momento definidor não apenas revelou sua mutação, mas também estabeleceu o padrão de autossacrifício que definiria sua vida como herói. Este acontecimento mudou para sempre o destino do jovem russo. Logo após a manifestação de seus poderes, o professor Charles Xavier, sempre em busca de novos mutantes para sua equipe, viajou até a União Soviética para convidá-lo a se juntar aos X-Men. Na época, a equipe original estava em perigo e Xavier precisava reunir um novo grupo para uma missão de resgate na ilha de Krakoa. Diferente de muitos outros heróis, Piotr não buscava fama ou aventura.
Sua decisão de deixar sua família e sua pátria foi movida pelo desejo genuíno de usar seus dons para ajudar um mundo que temia e odiava aqueles que eram diferentes. A despedida de seus pais, Nikolai e Alexandra, foi carregada de emoção. Eles sabiam que estavam perdendo um filho para um mundo desconhecido, mas também sentiam orgulho do homem em que ele havia se tornado. A transição da vida simples na fazenda para o turbilhão do mundo dos super-heróis não foi fácil. Como imigrante russo chegando aos Estados Unidos durante o auge da Guerra Fria, Colossus enfrentou não apenas as dificuldades linguísticas e culturais, mas também o preconceito político da época. Os americanos desconfiavam de russos, e Piotr frequentemente se encontrava explicando que não era comunista, apenas um homem buscando fazer o bem. Este contexto histórico enriqueceu significativamente o personagem, trazendo camadas de complexidade às suas interações com o mundo ocidental e seus novos companheiros. Nos primeiros anos como X-Men, Colossus rapidamente se destacou não apenas por sua incrível força e resistência, mas também por seu coração nobre e lealdade inabalável. Enquanto se adaptava à vida no Instituto Xavier, Piotr encontrou uma válvula de escape para sua sensibilidade através da arte. Poucos sabiam que, por trás daquele exterior metálico e intimidador, existia a alma sensível de um talentoso pintor, capaz de criar obras de beleza extraordinária. Esta dualidade entre o guerreiro de aço e o artista sensível se tornaria uma das marcas registradas do personagem, permitindo explorações emocionais mais profundas em suas histórias. A história de origem de Colossus também é marcada pela constante preocupação com sua família na Rússia. Seus pais, seu irmão Mikhail, que mais tarde se revelaria um mutante com poderes de manipulação dimensional, e sua irmã Iliana permaneceram sempre presentes em seus pensamentos. Com o tempo, Iliana se juntaria a ele nos Estados Unidos, passando por eventos traumáticos que a transformariam na poderosa mutante conhecida como Magia. O laço entre os irmãos Rasputin se tornaria um dos pilares emocionais mais importantes nas histórias do herói, adicionando profundidade à sua motivação e frequentemente testando seus limites quando aqueles que ele amava estavam em perigo. Ao longo de quase 5 décadas nos quadrinhos, Colossus participou de inúmeras sagas épicas que definiram não apenas seu personagem, mas todo o universo mutante da Marvel. A primeira grande saga que definiu Colossus como personagem foi a saga da Fênix Negra, considerada por muitos fãs a maior história dos X-Men. Durante este arco, enquanto Jean Grey se transformava na entidade cósmica corrompida, Colossus desenvolveu um relacionamento mais profundo com Kitty Pryde, a jovem mutante capaz de atravessar matéria. O contraste entre o gigante de aço e a garota intangível criou uma das mais belas histórias de amor dos quadrinhos. Esta saga também estabeleceu a dinâmica de Colossus com o resto da equipe, especialmente sua amizade com Wolverine, com quem executava a famosa manobra Fatal Special, onde Logan era arremessado como um projétil humano pelas mãos poderosas de Piotr. A química entre os dois personagens, aparentemente tão diferentes, o violento e impulsivo Wolverine e o gentil e reflexivo Colossus, mostrou como os X-Men funcionavam como uma família disfuncional, mas unida. Os anos 1980 trouxeram a saga de Proteus, onde Colossus enfrenta um mutante capaz de alterar a realidade e que tem como fraqueza justamente o metal. Este confronto colocou Piotr diante de um dilema moral profundo: usar sua força para tirar uma vida, mesmo que para salvar outras. A resolução deste conflito mostrou a maturidade do personagem, que precisou aceitar que nem sempre existe uma solução perfeita para todos os problemas. Foi também nesta década que Colossus vivenciou um dos momentos mais traumáticos de sua vida durante a saga do Massacre Mutante, quando os carniceiros atacaram os Morlocks nos esgotos de Nova York. Neste evento brutal, Colossus testemunhou horrores que o forçaram a questionar sua visão idealista do mundo. Em meio ao caos e à violência gratuita, Piotr viu o quanto o ódio aos mutantes podia ser destrutivo e cruel, deixando cicatrizes emocionais que o acompanhariam por anos. A dor e o sofrimento presenciados fizeram com que o sempre gentil russo experimentasse uma raiva que desconhecia, mostrando que até mesmo o mais controlado dos heróis tem seus limites quando confrontado com a injustiça extrema. Talvez nenhum arco tenha sido tão definidor para Colossus quanto Operação Tolerância Zero. Foi nesta saga que sua irmã, Iliana, sucumbiu ao vírus legado, uma doença que atacava exclusivamente mutantes. A morte de Iliana devastou Piotr, levando-o a um período de questionamento profundo que culminou em sua decisão de abandonar os X-Men para se juntar aos acólitos de Magneto. Esta reviravolta chocou leitores e mostrou um lado mais sombrio e complexo do sempre leal Colossus, agora disposto a seguir um caminho mais radical na luta pelos direitos mutantes. A jornada de Piotr com os acólitos foi breve, mas deixou cicatrizes emocionais profundas que o personagem carregaria por anos. Este período revelou quão profundamente a perda pode alterar até mesmo os princípios mais firmes, e como a dor pode nublar o julgamento de mesmo os mais nobres heróis. O início dos anos 2000 trouxe o arco Effortation,
onde Colossus fez o sacrifício supremo ao se injetar com a cura para o vírus legado, aparentemente morrendo como mártir para salvar outros mutantes. Seu funeral foi um dos momentos mais emocionantes da história dos X-Men, com cada membro da equipe prestando homenagem não apenas ao poderoso guerreiro, mas ao amigo leal que sempre colocou os outros acima de si mesmo. Por 3 anos, os leitores acreditaram que Piotr estava morto, até sua surpreendente ressurreição em Astonishing X-Men, escrita por Joss Whedon. Descobriu-se que Colossus não havia morrido, mas sido sequestrado por alienígenas e usado em experimentos para desenvolver uma cura para mutantes. Seu retorno emocionante, especialmente o reencontro com Kitty Pryde, é considerado um dos momentos mais tocantes da história dos quadrinhos modernos. A cena em que Kitty, incrédula, toca o rosto de Piotr enquanto lágrimas escorrem por sua face capturou perfeitamente o impacto emocional desta reviravolta e reacendeu um romance que muitos fãs temiam ter sido perdido para sempre. Outra saga fundamental foi Messiah Complex, onde a primeira criança mutante nascida após o Dia M, quando a Feiticeira Escarlate reduziu a população mutante mundial para apenas 198 indivíduos, se tornou o centro de uma guerra entre várias facções. Durante este período, Colossus, junto com outros X-Men, enfrentou não apenas inimigos externos, mas também dilemas morais profundos sobre o futuro de sua espécie ameaçada de extinção. O desespero para proteger esta criança, que representava a esperança de sobrevivência para os mutantes, levou Piotr e seus companheiros a questionarem até onde iriam por sua causa. Esta era culminou com Avengers vs X-Men, onde Ciclope, Emma Frost, Namor, Magia e o próprio Colossus foram possuídos pelo poder da Força Fênix. Transformado em um dos 5 da Fênix, Piotr se viu corrompido pelo poder cósmico, cometendo atos que jamais teria realizado em seu estado normal, adicionando outra camada de complexidade e culpa à sua psique já atormentada. A possessão pela Fênix trouxe à tona uma versão distorcida de seus ideais, mostrando quão perigosos podem ser os desejos mais nobres quando alimentados por poder absoluto. Nos quadrinhos mais recentes, Colossus participou de House of X e Powers of X, a revolucionária reinvenção do universo mutante pelas mãos de Jonathan Hickman. Nesta nova era, todos os mutantes, incluindo Piotr, estabeleceram a nação soberana de Krakoa, onde antigas rivalidades foram deixadas de lado em prol da sobrevivência da espécie. Esta nova configuração permitiu explorar facetas diferentes do personagem, incluindo sua relação com a ressuscitada Illyana e seu papel na defesa da recém-formada sociedade mutante. No universo cinematográfico, Colossus ganhou destaque nos filmes Deadpool e Deadpool 2, onde foi retratado como um herói idealista e quase ingenuamente nobre, criando um contraste cômico perfeito com o irreverente mercenário tagarela. Embora simplificada em relação aos quadrinhos, esta versão capturou a essência do caráter moral inabalável de Piotr e apresentou o personagem a uma nova geração de fãs. Ao analisarmos estes arcos em conjunto, percebemos que a jornada de Colossus é marcada por temas recorrentes: o contraste entre força física e gentileza interior, o conflito entre lealdade ao sonho de Xavier e proteção aos mais vulneráveis, e o eterno equilíbrio entre o dever como herói e os desejos pessoais como homem. Através destas histórias épicas, Piotr Rasputin se consolidou não apenas como um dos combatentes mais poderosos dos X-Men, mas como um de seus corações mais humanos. O conjunto de poderes de Colossus é aparentemente simples à primeira vista, mas repleto de nuances fascinantes que o tornaram um dos mutantes mais poderosos e versáteis do universo Marvel. A habilidade principal de Piotr Rasputin é a sua capacidade de transformar todo o seu corpo em aço orgânico, uma metamorfose que ocorre em questão de segundos e que pode ser ativada pela sua vontade consciente. O processo de transformação em si é outro elemento fascinante de seus poderes. Quando ativa sua mutação, uma onda de energia percorre seu corpo, substituindo sua pele por aço polido que reflete a luz, dando-lhe uma aparência prateada brilhante. Com o tempo, alguns artistas começaram a representar seu corpo metálico com tons mais escuros ou texturizados, dependendo da interpretação visual, mas a essência permanece a mesma: um homem de aço impenetrável. Quando em sua forma metálica, Colossus ganha uma força sobre-humana extraordinária que evoluiu consistentemente ao longo dos anos. Nos primeiros quadrinhos, ele era capaz de levantar aproximadamente 70 toneladas, mas com o passar do tempo, sua capacidade aumentou dramaticamente, permitindo-lhe erguer peso superior a 100 toneladas em algumas histórias. Esta força colossal faz jus ao seu nome de código e permite que ele enfrente fisicamente alguns dos seres mais poderosos do universo Marvel, incluindo Fanático, Juggernaut e até mesmo entidades cósmicas em certas circunstâncias. Além da super-força, a transformação em aço confere a Colossus uma resistência quase impenetrável. Sua pele metálica pode suportar impactos de balas, explosões, temperaturas extremas e até mesmo ataques de energia. Curiosamente, quando transformado, Piotr não precisa respirar, comer ou beber, característica que o salvou em várias situações onde o oxigênio era limitado ou em ambientes tóxicos. Esta imunidade, no entanto, não é absoluta,
Existem seres e energias capazes de danificar ou penetrar sua armadura, como os poderes magnéticos de Magneto ou as garras de adamantium de Wolverine. Um aspecto fascinante de seus poderes, muitas vezes explorado em arcos mais recentes, é que a forma metálica de Colossus não é simplesmente uma camada externa. Sua transformação é completa. Cada célula de seu corpo se converte em aço orgânico, incluindo órgãos internos e sangue. Isto explica porque, mesmo em sua forma metálica, ele mantém a agilidade e flexibilidade de um corpo humano, sem as limitações mecânicas que uma verdadeira armadura de metal teria. Outra característica impressionante é que sua resistência ao dano aumenta proporcionalmente com sua força. Quanto mais forte ele se torna com o tempo e a experiência, mais resistente sua forma metálica se torna. Uma característica menos conhecida, mas igualmente importante, é que Colossus retém o sentido do tato mesmo quando transformado. Isto significa que, apesar de sua aparência invulnerável, ele pode sentir o mundo ao seu redor com a mesma sensibilidade de sua forma humana, uma dualidade interessante que reflete a própria personalidade do personagem, duro por fora, sensível por dentro. Vale ressaltar que, diferente de outros heróis com super força, Colossus não possui treinamento formal em combate nas primeiras histórias. Sua eficácia em batalha vinha primariamente de sua força bruta e instintos naturais. No entanto, com os anos de experiência junto ao X-Men, ele desenvolveu consideráveis habilidades de luta, combinando sua força descomunal com técnicas aprendidas de companheiros como Wolverine e Ciclope. Esta evolução transformou Piotr de um poderoso, mas inexperiente fazendeiro, em um combatente tático e eficiente. Além de seus poderes mutantes, Colossus possui talentos notáveis em sua forma humana. Ele é um artista talentoso, especialmente na pintura, habilidade que funciona como contraponto à sua natureza guerreira e oferece vislumbres da sensibilidade que existe por trás do gigante de aço. Esta dualidade, o guerreiro invencível que também é um artista sensível, é central para a complexidade do personagem e frequentemente explorada em suas melhores histórias. Os quadrinhos também revelaram que, mesmo em sua forma humana, Piotr ainda mantém um nível de força acima da média, resultado de anos de trabalho árduo na fazenda siberiana e, posteriormente, dos intensos treinamentos na sala de perigo do X-Men. Isto significa que, mesmo quando não está transformado, ele permanece um formidável combatente corpo a corpo, capaz de enfrentar ameaças que um humano comum jamais poderia. Ao longo de sua extensa carreira como X-Men, Colossus construiu relacionamentos profundos que definiram tanto sua trajetória heróica quanto sua jornada pessoal. Entre os aliados mais importantes de Piotr, nenhum marcou tanto sua vida quanto Catherine e Kitty Pryde. O romance entre o gigante russo e a jovem mutante com poderes de intangibilidade é considerado uma das histórias de amor mais emblemáticas dos quadrinhos. A relação começou de forma inocente, com Kitty desenvolvendo uma paixão adolescente pelo gentil artista, e evoluiu para um amor maduro que sobreviveu a separações, mortes e ressurreições. A icônica cena em Astonishing X-Men, onde Kitty, presa em uma gigantesca bala espacial, atravessa a Terra e é recebida pelos braços abertos de Colossus, simboliza perfeitamente a profundidade deste vínculo que transcende o físico. Os dois formaram um dos casais mais queridos do universo Marvel, com seu amor resistindo a todas as provações, inclusive quando Kitty quase se casou com outro X-Men, o Homem de Gelo. Além de Kitty, a relação de Colossus com sua irmã Illyana Rasputin é outro pilar emocional fundamental. Após ser sequestrada para o reino demoníaco de Limbo ainda criança, Illyana retornou como a poderosa feiticeira conhecida como Magia, carregando traumas profundos e uma natureza parcialmente demoníaca. O eterno desejo de Piotr de proteger sua irmã, mesmo quando ela se tornou tão poderosa quanto perigosa, reflete o núcleo de sua personalidade, a lealdade familiar acima de tudo. A morte de Illyana pelo vírus legado foi o gatilho para um dos períodos mais sombrios na vida do herói, enquanto sua posterior ressurreição trouxe novos desafios ao relacionamento fraterno. A complexa dinâmica entre os dois irmãos Rasputin tornou-se uma das relações mais ricas e emocionalmente carregadas dos quadrinhos, explorando temas de culpa, responsabilidade e o peso de não conseguir proteger aqueles que amamos. Entre os companheiros X-Men, Wolverine se destaca como parceiro de batalha mais emblemático de Colossus. A amizade entre o indestrutível canadense de garras afiadas e o gigante russo de coração mole produziu alguns dos momentos mais memoráveis dos quadrinhos. A manobra Fatal Special, onde Colossus arremessa Wolverine como um projétil humano contra os inimigos, tornou-se uma tática lendária que simboliza a perfeita complementaridade entre estes heróis. Apesar de personalidades contrastantes, Logan é impulsivo e agressivo, enquanto Piotr é reflexivo e contido. Os dois desenvolveram um respeito mútuo inabalável ao longo de décadas de lutas compartilhadas. Wolverine frequentemente desafiava Colossus a endurecer seu coração, enquanto Piotr silenciosamente inspirava Logan a encontrar sua humanidade, criando um equilíbrio perfeito entre estes dois guerreiros tão diferentes. Outro relacionamento significativo foi com a enfermeira humana Callisto,
com quem Colossus teve um breve mas intenso romance durante o período em que perdeu seus poderes. Esta relação explorou como Piotr se percebia enquanto homem, não apenas como herói, e adicionou camadas de complexidade à sua personalidade. Já sua amizade com Noturno, outro estrangeiro nos Estados Unidos, mostrou como dois indivíduos visualmente distintos, um homem de metal reluzente e um demônio azul teleportador, podiam encontrar conforto na compreensão mútua de suas experiências como outros. Kurt Wagner e Piotr compartilhavam não apenas a condição de imigrantes europeus, mas também uma profunda espiritualidade, embora expressada de formas diferentes, a religiosidade católica de Noturno e o idealismo quase filosófico de Colossus. No campo dos adversários, Colossus enfrentou numerosos vilões ao longo de sua carreira, mas alguns se destacam por testar não apenas sua força física, mas também seus princípios morais. Magneto, o mestre do magnetismo, representa um desafio único para Colossus, pois seus poderes magnéticos podem controlar diretamente o corpo metálico do herói. Esta vulnerabilidade específica criou confrontos dramáticos, especialmente durante o período em que Piotr, desiludido após a morte de sua irmã, juntou-se aos acólitos de Magneto. Este período sombrio explorou como até mesmo o mais leal dos heróis pode questionar seu caminho quando enfrenta perdas traumáticas. Outro antagonista significativo foi o Fanático, cuja força bruta rivaliza com a de Colossus. Seus confrontos são batalhas épicas de pura potência física, mas também exploram o contraste entre a fé cega e violenta do Fanático e a compaixão inabalável de Piotr. O Rei das Sombras, um ser místico com poderes de manipulação dimensional, também se destacou como adversário por sua conexão com o Reino de Limbo e, consequentemente, com o sofrimento de Lyanna, tornando os confrontos pessoais para o protetor irmão mais velho. Os relacionamentos de Colossus, tanto com aliados quanto com inimigos, refletem as muitas facetas de sua personalidade complexa: o amante dedicado, o irmão protetor, o amigo leal, o guerreiro honrado e, ocasionalmente, o homem perdido buscando seu caminho. Após nossa jornada através da história extraordinária de Piotr Rasputin, é impossível não reconhecer a profundidade deste personagem que, à primeira vista, poderia parecer simples, um homem capaz de transformar-se em metal. No entanto, como vimos, Colossus é muito mais que sua armadura brilhante, é um estudo sobre contrastes. A força física avassaladora que coexiste com uma sensibilidade artística delicada. O guerreiro feroz em batalha que carrega consigo os valores tradicionais de sua criação rural. O imigrante russo que se tornou um dos pilares mais sólidos de uma equipe americana de heróis durante o auge da Guerra Fria. Olhando para o futuro, várias possibilidades emocionantes se apresentam para este icônico X-Men. Com o advento da Era de Krakoa nos quadrinhos recentes, onde todos os mutantes formaram uma nação soberana, Colossus encontra-se em uma posição única. Pela primeira vez, ele não precisa escolher entre ser um guerreiro ou um artista, pode ser ambos, contribuindo para uma sociedade mutante nascente não apenas com sua força, mas também com sua visão artística. Esta nova fase poderia finalmente permitir a Piotr explorar facetas de sua personalidade que foram frequentemente ofuscadas pela constante necessidade de combate. Uma teoria particularmente intrigante envolve a relação entre Colossus e sua irmã Lyanna. Ambos passaram por mortes e ressurreições, e ambos carregam traumas profundos. Existe a possibilidade de uma futura narrativa explorar a linhagem Rasputin de forma mais ampla, talvez revelando que a mutação de transformação metálica de Piotr e os poderes místicos de Lyanna estão conectados de maneiras ainda não exploradas. Alguns teóricos dos quadrinhos sugerem que os irmãos Rasputin poderiam estar ligados a antigas entidades cósmicas ou místicas, explicando por que ambos repetiram o ciclo de morte e renascimento. No universo cinematográfico, com a aquisição da Fox pela Disney, Colossus tem um potencial enorme para brilhar na próxima iteração dos X-Men no MCU. Sua presença bem-sucedida nos filmes de Deadpool já estabeleceu uma base de fãs, e sua natureza visualmente impressionante, um gigante de metal reluzente, o torna perfeito para as telas. Imagine Colossus ao lado dos Vingadores, realizando Fatal Special com Hulk ou forjando alianças improváveis com heróis tecnológicos como Homem de Ferro. Independentemente do caminho que os criadores escolherem para Colossus nos próximos anos, uma coisa permanece certa: a essência do personagem, sua inabalável integridade moral e sua dualidade entre força e sensibilidade, continuará a ressoar com os leitores. Em um mundo de super-heróis cada vez mais complexos e moralmente ambíguos, há algo reconfortante na presença de um herói que, apesar de ocasionalmente tropeçar, sempre encontra seu caminho de volta aos valores fundamentais que o definem. Piotr Rasputin nos lembra que verdadeira força não vem apenas da capacidade de suportar golpes físicos, mas da resiliência emocional para enfrentar perdas, desilusões e ainda assim manter a fé na humanidade. Em sua forma humana ou metálica, Colossus permanece como monumento à ideia de que gentileza e poder não são qualidades opostas,
mas complementares. E talvez seja essa, afinal, a maior lição que este camponês russo transformado em herói global tem a nos ensinar.